Bom, pessoal, então vamos começar então a nossa live de hoje. O tema que me traz hoje aqui a falar com vocês é o possível enquadramento da Covid-19 como doença ocupacional. Não sei se muitos de vocês devem ter acompanhado, repercutiu muito uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando sobre isso. E tem muita confusão em muita matéria divulgada na mídia sobre isso. E aí a ideia nossa aqui é tentar, de fato, esclarecer alguns pontos que estão nebulosos. Então, nós vamos começar bem do início para tratar um pouco sobre o que é a doença ocupacional, como ela se enquadra, quais são as consequências de enquadramento de uma doença como ocupacional. De novo, então eu vou me apresentar, meu nome é Eduardo Halpe, eu sou advogado do Secov, sou sócio do escritório Flávio Albino Filho Advogados, que presta serviços ao Secov. E já aproveito a me colocar à disposição de todos, a gente tem o serviço de consultoria disponível a todos os associados do Secov, onde a gente esclarece dúvidas sobre temas de ordem trabalhista. Vejo aqui que a Fabiola, a Lúcia, o pessoal do Secov, deu uma travada aqui, Karina, Everton. Se tá boa, hoje parece que a conexão tá bastante boa, não tá tendo travamento. Mari, Willy, Everton, Peixoto, Impulsione Design, Karine, Everton, Marina, Vera, Benhur, Ana, a Casa dos Síndicos, todo mundo aí, ó, online. Bom, foi eu falar que a conexão estava boa, deu uma travadinha no Instagram. Bom, então, pessoal, a doença, o que significa doença ocupacional? Doença ocupacional é a doença que está relacionada às atividades de trabalho. Então, a doença ocupacional é uma moléstia, né? Algo que acarrete no trabalhador, que o impossibilite de trabalhar. E eu vou ter que, como a gente está em plataforma simultânea e um trava, quem puder sair da plataforma do Facebook está bem melhor. O Instagram não está travando. Até agora só o Facebook está travando. Bom, então como eu vinha dizendo, a doença ocupacional é uma doença, uma moléstia que impede o trabalhador de exercer suas atividades laborais e que está relacionada com as atividades de trabalho. Quais são as consequências decorrentes do enquadramento de uma doença como ocupacional? Basicamente, uma é a principal decorrência, que é a aquisição de uma garantia provisória ao emprego pelo período de 1 ano. Então é algo que gera uma consequência bastante pesada, vamos dizer assim, para o empregador. Só que para que o empregado adquira essa garantia provisória no emprego, essa doença, esse afastamento, ele tem que ser superior a 15 dias. Então, vamos lá. Primeira consequência, garantia provisória ao emprego. E para que sejam contados do retorno. Então, vamos pensar num exemplo. O empregado está trabalhando, ele é acometido de uma doença, vamos esquecer um pouco o Covid, qualquer doença. Essa doença, hipoteticamente, ela está relacionada ao trabalho. Nesse caso, ele fica afastado, vamos supor no nosso exemplo, que quando ele fica afastado por 30 dias, durante os primeiros 15 dias, o empregador é responsável pelo pagamento dos salários. Depois do 15º dia, ele então se torna apto a perceber benefício previdenciário para o INSS. Ele tem que marcar perícia, enfim. O INSS vai ter que concordar com o nexo de causalidade entre a doença e as atividades laborais. A doença ocupacional,
ele fica, então, nesse período depois do 10º, não precisa pagar salários, ele fica com um contrato suspenso, percebendo benefício previdenciário, e no retorno desse empregado, então quando ele retorna, se contabiliza uma garantia provisória do emprego de 1 ano, ou seja, ele voltou em determinado dia, 1 ano após o retorno, ele não pode ser demitido. Então essa é a principal consequência da doença ocupacional. Além disso, é uma questão relacionada à responsabilidade civil do empregador. O empregador, ele é responsável por todos os seus atos e pelo risco do negócio. Então, a gente sabe que, infelizmente, cada vez mais o risco do empregador é cada vez maior, né? O que leva, muitas vezes, alguns empregadores a abandonar a atividade produtiva. E nesse caso, e agora a gente vai ver que infelizmente os riscos cada vez são maiores e também a insegurança jurídica ela também é cada vez maior. Mas vamos voltar no nosso fio da meada da explicação da doença ocupacional. Então, primeiro, garantia provisória do emprego, e além dessa garantia provisória do emprego, o empregador ele pode ser responsabilizado por danos causados ao empregado. Então, o empregado, por exemplo, teve... Aí não basta só a doença ocupacional, é preciso que tenha, em geral, a doença ocupacional e alguma responsabilidade por parte do empregador. Ou seja, o empregador ele teve culpa, né? Via de regra, a responsabilidade do empregador nesses casos de doença, ela é subjetiva. O que se diz quando a responsabilidade é subjetiva? É preciso, para que o empregador ele seja responsabilizado pelos danos, que ele tenha concorrido com esse dano, que ele tenha participado, que ele seja culpado por esse dano. E aí a culpa, ela decorre de negligência, imprudência ou imperícia. O que significa isso? O empregador ele tem que ter sido negligente, imprudente, imperito é muito difícil nessas situações. Grosso modo é negligente ou imprudente na direção dos trabalhos do seu empregado. E aquela negligência é que acarretou essa doença. Bom, para que uma doença, e aí vamos para a regra geral, para que uma doença seja reconhecida como doença ocupacional, ou seja, doença relacionada às atividades de trabalho, é preciso que haja o chamado nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é o nexo, a relação causa e consequência entre a doença, um exemplo bem comum, LER e empregados que trabalham com digitação. A LER é a lesão por esforço repetitivo. Então, assim, via de regra, aquele que trabalha com esforço repetitivo na digitação de trabalhos e tem alguma doença em suas mãos, e essa doença, isso acarreta o nexo, porque, olha, o empregado trabalha muito com... às vezes trabalha com problema ergonômico na digitação e isso acaba acarretando como consequência essa lesão em suas mãos, e aí a gente tem um nexo bem estabelecido, ou seja, a atividade de trabalho, a digitação, com a doença, LER, lesão por esforço repetitivo. Então, a LER, ela é um dos exemplos clássicos de doença ocupacional. Mas como eu estava dizendo, então é preciso, em geral, que haja essa relação, e essa relação há que ser, em geral, comprovada. Ou seja, o empregado, alguém, tem que comprovar que há uma relação de causa e consequência entre a doença e a atividade. Então, isso se presta a toda e qualquer doença ocupacional. É de que há a necessidade de comprovação. Mais recentemente, se mudou um pouco essa regra geral e se criou algumas exceções a essa regra geral.
é o chamado nexo técnico epidemiológico. O que significa? O Ministério da Previdência, ele estabeleceu uma presunção. O que é a presunção? Presunção é uma regra geral que não necessita de prova. Então, como é que se criou esse nexo técnico? Se estabeleceu a partir de dados e pesquisas doenças que sistematicamente decorrem de determinadas atividades. Por exemplo, dá um exemplo, trabalhadores que trabalham com digitação e ler. A Previdência viu, opa, há muitos casos aqui de digitadores que acarretam presumido. Então, quando o empregado for digitador e esteja com ler, há uma presunção de que essa doença é ocupacional. Ou seja, não cabe ao empregado comprovar o nexo. Pelo contrário, cabe ao empregador afastar o nexo. A presunção, ela é uma inversão de que a gente chama. Eu tento sempre fugir aqui nas nossas lives dos termos jurídicos para facilitar a compreensão, né? Mas às vezes é um pouco complicado. A presunção, ela é o que se chama de inversão do ônus da prova. Por quê? Como regra geral, o empregado tem que provar o nexo, causa e consequência. Nessas situações, quando há o nexo técnico já estabelecido, ele não precisa comprovar. E o ônus, a necessidade de prova, ela inverte, ela cabe ao empregador. O empregador é que tem que comprovar que aquela doença não decorre da atividade de trabalho. Então, isso é a regra geral sobre, assim, uma visão bem rápida, né? Num resumo bem apertado, sobre doenças ocupacionais. E aí, então, a gente começa a entrar no nosso problema específico, que é a doença, a Covid-19. Por quê? Até porque é muito novo, não há um nexo técnico estabelecido, nem entre algumas atividades e a Covid-19. Alguém poderia estabelecer, Eduardo, não faria sentido, por exemplo, enfermeiros, médicos? Provavelmente, me parece que pela lógica até hoje adotada no nexo técnico, faz todo sentido. É exatamente para isso que serve o nexo técnico epidemiológico. Seria muito improvável, né, que um enfermeiro ou que um médico que esteja na linha de frente e que seja acometido de uma Covid não tenha adquirido essa doença no ambiente de trabalho. Há uma presunção, né, de que ele tenha adquirido ali naquele ambiente de trabalho. Então, me parece que faria sentido a adoção de um nexo técnico epidemiológico entre a Covid e algumas atividades de trabalho, como essas que eu exemplifiquei, que são as bem claras. Mas não foi feito. Então, como não foi feito ainda, não há essa presunção. Qual é a regra geral? A regra geral é de que há a necessidade de um nexo de causalidade entre doença e atividade de trabalho. O que acontece? Aí o governo, me parece, na minha avaliação, acabou dando um tiro no pé. Por quê? Ao editar a medida provisória 927, aquela primeira medida provisória que estabeleceu possibilidade de flexibilização de regras de férias, banco de horas de 18 meses, que a gente tratou na primeira live aqui realizada pelo Secov. Então, dentre várias regras estabelecidas lá sobre teletrabalho, sobre férias, banco de horas, se incluiu uma regra lá no artigo 29, que eu já vou acessar aqui para a gente. O artigo 29 que disse exatamente o seguinte. Os casos, diz o artigo 29, os casos de contaminação pelo coronavírus, então o que é o coronavírus? É o vírus. E a contaminação pelo coronavírus, que acarretam a doença Covid-19, não serão considerados ocupacionais. Então, diz, olha, caso de doença do Covid-19, esse caso, em geral, não vai ser ocupacional, vírgula, exceto mediante comprovação do nexo causal.
Ele diz a regra geral. Então, por isso que eu digo que é um tiro no pé. Ele diz, se ele não tivesse sido editado, qual seria a regra para enquadramento de doença ocupacional do Covid como doença ocupacional? A regra seria, exceto se estabelecido uma relação de causa e consequência, ou seja, nexo causal. Vamos tentar entender, mas por que o governo estabeleceu? Por quê? Quem é que estabelece esse nexo de causalidade? A gente tem duas possibilidades, né? Os auditores fiscais do trabalho, então vinculados ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, esses servidores poderiam pegar casos de Covid e dizer, opa, não, esse caso aqui é caso ocupacional, porque eu entendo que há nexo, e aí uma análise absolutamente subjetiva poderia fazer isso. Não deveria, tá? Mas poderia fazer isso. Ou essa discussão, quando desaguasse na Justiça do Trabalho, poderia alguns juízes do trabalho entender, não obstante a ausência de comprovação de nexo aqui, eu entendo que como é uma pandemia e que aqui há uma presunção, inverto e acho que tem que a doença do Covid ela é ocupacional. Então, aqui me parece que o governo ele se antecipou a um problema que não existia. Uma possível análise subjetiva de julgando ou auditores fiscais arbitrando de forma diversa do que está previsto na lei. Então eles se anteciparam a um possível problema. Dizendo, não, vai para esse caso aqui, vale a regra. Por que foi um tiro no pé? Porque ao dizer isso, agora significa que Covid não é... O dispositivo não diz que não, desde que, e excepcionalmente, se comprovado o nexo de causalidade, que a gente viu, percepção equivocada por parte da sociedade, dizendo, agora a MP, o governo aqui, resolveu o problema dos empregadores, disse que não é doença ocupacional, quando não foi isso que ele disse. Precisa uma ação direta. E na minha avaliação, eu analisei os votos, a questão, de novo, não foi analisada com o detalhamento necessário. E a gente, infelizmente, vive a sociedade da superficialidade da informação. Todo mundo tem dificuldade porque não tem muito tempo para se aprofundar. Então, o Twitter com limitação de caracteres, a necessidade de velocidade da informação e a mídia, muitas vezes, distorcendo ou por não entendimento da matéria ou por necessidade de trabalho, acaba divulgando informações que não são as mais corretas. Então, a regra geral, a mídia vai dizer, olha, agora deu, o STF ratificou a decisão do governo Bolsonaro, ainda que é um governo que carrega uma pecha ideológica muito forte, dizendo, olha, o STF acabou validando a regra do governo Bolsonaro que Covid nunca vai ser doença ocupacional, quando não era isso que estava dito na MP. E o que disse e analisando os votos, veio, olha, não é bem assim. Nós decidimos, então, suspender esse... A gente vai precisar fazer um pouco de análise sobre o que representa uma decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade. Uma ação direta de inconstitucionalidade, né? A Constituição Federal é a norma mais elevada. Eu sempre dou uma instituição com bastante hierarquia. A Constituição é a norma de maior patente, seria o nosso marechal. Medidas mais soldado dá ordens para o marechal, de sorte que não pode uma medida provisória contrariar o que está disposto na Constituição. Então foi esse motivo, ele é inconstitucional, disseram os autores das ações. O Supremo ele pode dizer, de fato é inconstitucional, quando ele diz isso, ele afasta do mundo jurídico essa norma. De mérito do processo, uma ação direta de constitucionalidade, ela anda, caminha, até o ponto em que julga-se o mérito definitivo, é inconstitucional. Só que antes desse caminho todo que move uma ação direta de constitucionalidade, há uma análise liminar. O que é a análise liminar? Limine, é no início. Então, essa análise liminar, ela não diz que é constitucional ou que é inconstitucional.
Ela simplesmente suspende ou não suspende. Que ela diz, olha, os ministros analisam, olha, aqui eu acho que é um problema e é possível que haja uma inconstitucionalidade. Então a gente vai deixar suspenso. Ou ele diz que não há inconstitucionalidade, vamos manter como está. Foi isso que ele disse, ele não entrou no mérito da constitucionalidade ou não. Esse dispositivo. Me parece que não é inconstitucional esse dispositivo porque ele diz a regra geral. Mas a decisão, de todo modo, ela não é imprudente. De fato, uma suspensão dessa norma poderia gerar muita discussão. A não suspensão gerar discussão e a suspensão, como a gente está vendo aqui, gerou e gera também discussão. Eu, de novo, vou pedir, o Facebook está trancando bastante, então quem tiver a possibilidade de migrar para o Facebook está trancando, está travando. O Instagram não travou nenhuma vez até agora. Então quem tiver a oportunidade de migrar para o Instagram, acho que é oportuno. Bom, então o STF foi lá e suspendeu esse dispositivo. Significa o quê? Esse dispositivo, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Esse dispositivo saiu do mundo jurídico, foi suspenso, não mais existe. Qual é a consequência disso? A consequência é que, na minha avaliação, nenhuma. Continua a valer a regra geral, que diz exatamente o que dizia esse dispositivo que exige o nexo de causalidade. É claro que essa decisão de suspensão está sendo trabalhada, até numa visão ideológica, e por quem tem interesse em dizer exatamente o contrário, que agora, ao se afastar isso, se criou uma espécie de nexo técnico epidemiológico entre todas as atividades. Ou seja, o empregado que tenha adquirido o coronavírus e esteja acometido da doença Covid-19, há uma presunção de que essa doença seria ocupacional e caberia ao empregador afastar essa presunção. Veja, seria um nexo técnico geral e genérico, como nenhum outro existe. Como eu disse, os nexos eles são vinculados a determinadas doenças. Ainda que os ministros tenham usado exemplos de enfermeiros e médicos, né, para suspender o dispositivo. Em resumo, se criou uma grande lambança, uma grande confusão, nas quais os empregadores, infelizmente, agora vão ter que descascar esse abacaxi. E vamos lá, então, agora para a solução. Né? Eu estabeleci aqui o problema, vamos tentar agora caminhar para formas de prevenção. E aí, Eduardo? Bom, falou, a gente explicou, caminhou, foi daqui, de lá, fez toda uma explicação teórica sobre o início de doença ocupacional, mas e agora? Eu tenho um empregado e o empregado está acometido pelo Covid. E aí? Emito ou não emito a CAT? Essa vai ser a pergunta clássica. O que eu acho que os empregadores têm que fazer? Os empregadores vão ter que fazer uma avaliação histórica desse empregado. Por exemplo, ontem eu já recebi uma consulta nesses mesmos termos. É um empregado que trabalha numa empresa e ele não trabalha na própria empresa, ele trabalha como terceiro de uma outra empresa. É uma empresa que presta serviço para a Petrobras e ele trabalha numa plataforma da Petrobras. Quais são os dados que essa empresa tem? Olha, ele trabalha lá no Rio de Janeiro e lá nesse local onde ele trabalha, 17 pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Então, assim, é um dado relevante. Se 17 pessoas foram infectadas, aparentemente há uma presunção, porque está ali estabelecido o nexo. Ele trabalha lá, 17 pessoas estavam com o vírus, é bem provável que ele adquiriu lá. Agora, vamos pegar um outro tema. A empresa, isso é importante. Então, primeira recomendação, as empresas que estão voltando à operação, a primeira regra geral, diante desse novo risco de um reconhecimento de doença ocupacional, fica mais de sempre de que quem puder trabalhar de casa, trabalhe de casa. Faça o chamado teletrabalho. Porque aí a gente não vai ter, a gente vai
vai ter essa possibilidade de enquadramento como doença ocupacional. O camarada está trabalhando de casa, não foi no ambiente de trabalho, então dificilmente vai ser enquadrado. Então, quem puder, empresas que tiverem meios, é melhor que mantamos, e preciso retornar à operação, vamos adotar toda e qualquer medida de prevenção disponível no seu site, com orientações. A FEComércio, e é importante que essa ferramenta disponibilize aos seus empregados um treinamento, o que fazer, como prevenir a doença. Além disso, é preciso que se trabalhe conjuntamente com empresas maiores que tenham o SESMIT, né, ou as menores que tenham esse trabalho terceirizado, que trabalhem com o médico ocupacional, que passe orientações, por exemplo, fazer testes nos empregados antes de entrar no ambiente de trabalho, de temperatura. Essa é uma medida importante. Na empresa, eu não tenho ninguém doente. Ele é o primeiro, então é improvável que ele tenha adquirido. Vou entrar aqui, eu vi que a temperatura dele e o teste deu o diagnóstico de doença. Estão bombando lá embaixo. O problema, o trabalho em casa, a gente sempre recomenda, mas tem essa contraindicação. A gente tem que saber trabalhar de casa. Tem 2 filhos pequenos, a empresa, ao adotar todas essas medidas de precaução e de prevenção à doença, ela começa a ganhar argumentos para afastar o nexo de causalidade. Ela vai dizer, olha, vem cá, vamos lá, pegamos um exemplo, que eu gosto de trabalhar com exemplos que daí fica mais claro. Eu sou uma empresa e antes de começar a trabalhar eu estou com aquela pistola medindo a temperatura dos meus empregados. Aí fui lá medir o empregado com 39,5. Opa, alinho para um teste para diagnóstico. Vai ao teste, me parece que o recomendável é afastar. Esse empregado dá diagnóstico positivo. O que eu vou dizer? Bom, olha, não é doença ocupacional. Por que não é doença ocupacional? Porque eu não tenho, eu faço teste em todos os meus empregados antes de entrar. Nenhum deles estava com temperatura elevada. Sorte que nenhum provavelmente tem a doença. Essa doença foi adquirida fora do ambiente de trabalho, não é doença ocupacional. Então ele afasta, quando ele volta, ele não tem garantia de emprego. Além disso, eu não vou correr o risco de ser responsabilizado por esse empregado ser acometido pela doença. Porque vamos pensar numa hipótese ruim. Na pior hipótese, hipoteticamente, eu não faço esses exames, os meus empregados estão trabalhando. Naquele exemplo que eu dei, um empregado lá, e aí 4 dos meus empregados foram acometidos pela Covid. Certo? Talvez o primeiro não adquiriu no ambiente de trabalho, contagiou 4. Aí emito a 4 para aqueles 4. Quais são as consequências? Esses 4 empregados vão ter garantia provisória no emprego. Além disso, depois na justiça, que teve um custo excessivo com medicamentos ou com médico em decorrência disso. A empresa não apoiou esse empregado. Então ele entra com uma ação cobrando. Provavelmente ele vai ter direito ao ressarcimento desses custos, porque o ônus do negócio, quem corre risco é o empregador. Então, o empregador ele é responsável pelos danos causados ao seu empregado. Então, provavelmente ele vai ganhar essa ação. E aí vamos pensar na pior hipótese, tanto para o empregado como para o empregador. Vamos supor que ele é acometido da doença e ele venha a falecer. Isso vai gerar um grande passivo e um problema para a empresa, porque a família desse empregado provavelmente vai ingressar com uma ação judicial cobrando o dano pela morte desse empregado. A gente sabe que essas causas são relativamente comuns, não de Covid, mas de outras doenças, ou mesmo de acidente de trabalho. Porque muita gente fala, qual é a diferença entre acidente de trabalho e doença de trabalho? Na verdade, a doença e acidente são equiparados. Então, quando um empregado sofre um acidente no ambiente de trabalho, ou quando ele é acometido por uma doença dentro do ambiente de trabalho, a consequência é a mesma. Então, se ele sofreu uma doença no ambiente de trabalho e veio a óbito, é possível que a família dele entre com uma ação cobrando danos do empregador. Então,
como eu disse, o risco por parte do empregador, de forma que a nossa recomendação é que se adote todas as medidas possíveis para evitar que algum trabalhador contaminado trabalhe. Então, quais são essas medidas? Medidas de medição, de análise de empregados, um acompanhamento de perto sobre os sintomas. Claro, a empresa que tiver possibilidade a gente vem acompanhando, né? Ontem mesmo eu vi os times de futebol voltaram às suas atividades. Então eles estão fazendo isso. Eles estão medindo a temperatura, por quê? Vamos supor, vamos dar um exemplo do time de futebol, que é uma atividade que voltou. O Internacional voltou. Vamos supor que o D'Alessandro, após a gente descobriu, não, mas não só o D'Alessandro, 4 jogadores aqui foram acometidos. E é meio óbvio, se um jogador estiver doente, é bem provável que todos fiquem doentes, em que pese o Inter esteja adotando algumas medidas não ao lado, mas se 4, no Flamengo ontem foram 3 jogadores que parece que estão acometidos. Isso que eles não voltaram à atividade. Nós vamos voltar ao nosso exemplo do Inter, o D'Alessandro, e mais 4 jogadores foram acometidos. Afastar essa doença como ocupacional. Ele vai ter que mostrar, olha, essa doença não foi adquirida aqui, eu fiz de tudo, tão logo eu constatei que esses jogadores eles estavam acometidos da doença, eu os afastei. De sorte que, primeiro, eles não adquiriram aqui e não acarretaram o contágio aqui. Qual é uma pitada de problema adicional? A gente sabe que grande parte é um vírus ainda muito pouco conhecido, né? Eu não gosto de dar pitaco onde eu não conheço. Então, a gente sabe que está sendo cada vez mais comum. Economista fala de doença, médico fala de economia jurídico. Mas a partir de dados de médicos, então vai dificultar o trabalho de algum óbito. Imagina, o óbito de um jogador vai acarretar, se por via de consequência, se constatado o nexo de causalidade entre a doença e a relação, de cobrar o ressarcimento do dano ao empregador. Então, se é assintomática em muitos dos empregados, ela difere. Quando tiver um empregado com a doença da Covid, ele vai ter que fazer uma análise histórica do seu empregado e dos seus demais empregados para poder emitir ou não a CAT. A gente sempre recomenda, a emissão da CAT ela é já gera uma confissão de que aquela doença é ocupacional. Então aí vai bastar para um eventual dano ressarcido no seu trabalho a comprovação da culpa por parte do empregador. Então, o primeiro ponto já passou, porque para o empregador pagar um dano no seu trabalho tem que ter duas coisas: doença ser ocupacional e ele ter culpa. Então, quando o próprio empregador emitiu a CAT, o primeiro problema do empregado já está resolvido. A turma lá embaixo está forte. Então, a nossa recomendação é que se faça uma análise muito criteriosa, histórica, sobre o ambiente de trabalho, sobre os demais empregados e que se adote todas as medidas de precaução aos empregados. E, reforçando, a partir de agora, aquelas empresas que tiverem a possibilidade de encaminhar os seus empregados ao teletrabalho, me parece que é a solução menos arriscada. Ainda que é possível que alguns empregados questionem, olha, se eu estou em casa e adquirir a doença durante o exercício do trabalho, isso pode ser reconhecido, forçar muito a barra, porque o ambiente de trabalho é de casa, e aí não tem diferença entre ambiente de trabalho e ambiente de casa, então isso pode gerar uma certa discussão. Então, infelizmente, essa live pareceu um pouco mais confusa e infelizmente é porque o tema é bastante confuso e a gente ainda não tem uma sinalização muito clara e vai ser muito difícil que a gente tenha,
por conta das dificuldades dos fatos, né? Então, a gente tem uma decisão do STF que não diz muito, a gente tem uma norma que também não era muito clara, e nisso tudo a gente tem empregados e empregadores envolvidos numa doença que ela, em grande parte dos casos, é assintomática, o que dificulta a adoção de medidas preventivas. Dificulta a atenção, a nossa recomendação sempre é que sejam adotadas todas e quaisquer medidas para prevenir o contágio no ambiente de trabalho. Eu estou vendo aqui que, deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. Por incrível que pareça, não temos nenhuma pergunta. Eu não sei se ficou muito claro ou se é tanta dúvida que está todo mundo estupefato ainda e não conseguiu formular sequer alguma pergunta. Mas eu estou vendo aqui que não temos pergunta. Aqui, ó. Vamos ver quem é que está aqui. Doxa Conteúdo, Lu Sandra Du, Meirelles, Márcia Vieira, Esperinde, Imobiliária Conhecida, Vivere, estou fazendo propaganda aqui, Cindy Hub, Vink Marcelo, Helena, Andréia, ao Simprofar, deixar um abraço aqui para o meu amigo Guilherme, grande gremista. A Maria Fernanda, advogada lá de Florianópolis, que me lembrou que meus filhos estavam tumultuando lá embaixo. Ó, a Maria estava dizendo que até o áudio está melhor pelo Instagram. Então, de fato, a gente ficou com muito mais gente na plataforma no Instagram. E bom que a gente fez isso simultâneo. Aqui, a Andréa primeira pergunta, primeira e única. Aqui, Imobiliária Farrapos, Marilene, síndico do Barra Garden, enfim, vamos lá. Se o empregado entregar um atestado de Covid-19, o empregado apresenta um atestado de qualquer doença, é preciso seguir o que está dito no empregador, que nesses casos afaste o empregado. Afaste o empregado. Imediatamente. Por quê? Não só pelo problema dele, mas o problema do contágio com os demais. Então, aquele problema ele pode se multiplicar entre os demais empregados. Então, apresentado um atestado. Outra pergunta que não apareceu aqui, mas que isso já, Eduardo, porque gera uma ideia de que os empregados, de que os demais não teriam risco, né? Os jovens especialmente, aí era problema. Mas, enfim, no grupo de risco, Eduardo, e aí, eu tenho um grupo de risco, afasto. Olha, como eu disse, quem puder, né? Porque alguém que seja acometido por Covid e fique afastado por mais de 15 dias, vai ter, como a gente viu, a garantia provisória de emprego. Mas esse não é o maior dos nossos problemas. O maior dos nossos problemas é o empregador ser cobrado na justiça por um dano causado ao empregado. E quais dano de despesas médicas é um dano considerável, mas não é um grande problema perto desse outro que eu vou comentar. O maior problema é um eventual óbito, uma morte decorrente do trabalho, porque aí o empregador vai ser cobrado, pode ser cobrado no seu trabalho por uma morte ocupacional, uma morte decorrente do ambiente de trabalho. E a morte, como a gente também, não entrando no mérito da doença, mas há uma taxa de mortalidade maior nas pessoas com mais idade, me parece, e que nesse caso o recomendável é afastar o grupo de risco. E aqui o empregador, ele é um administrador de riscos, né? Felizmente ou infelizmente, o empregador, ele tem meios de produção, ele ganha lucro sobre o trabalho do empregado. Ele dirige o trabalho do empregado. O empregado não pode deixar de fazer nada do que ele manda. O poder diretivo é sua responsabilidade pelo aquilo que ele manda. Então, como ele manda trabalhar e, ao mandar trabalhar, ele pode vir a ser responsabilizado. Por isso, o empregador ele tem que administrar bem esse risco e ser cauteloso, né? A maior cautela recomenda o afastamento. Vamos ver aqui uma pergunta do Guilherme, Simprofar. Eu me dirigindo ao serviço no meio de muitas pessoas no ônibus, decorridos 14 dias, deu positivo.
é acidente de trabalho. A medida provisória 905, ela tinha um dispositivo que dizia, olha, só é acidente aquele ocorrido dentro do ambiente de trabalho, e não no trajeto, casa-trabalho. Essa medida provisória, a gente viu, ela foi revogada, e esse dispositivo por via de consequência. Então, doenças adquiridas no transporte público, ela sim é doença ocupacional. Gerar ou não gerar a CAT? Pergunta a Andrea Aragones. A pergunta é difícil, não é sim ou não. Qual é a minha resposta aqui? É preciso fazer um histórico desse empregado, porque a gente precisa avaliar se a doença foi adquirida dentro ou fora. Se eu assinar a CAT, como eu disse, eu estou reconhecendo que ocorreu dentro do trabalho. Então, eu, grosso modo, reconheço que é uma doença ocupacional. Então, primeira coisa do emprego, e eu posso vir a ser cobrado por danos causados a esse empregado, porque o primeiro passo, doença ocupacional, já foi dado. Falta o segundo, que é a prova da culpa do empregador. A CAT, eu parto para esse caminho. Então me parece que é melhor não emitir a CAT? Mais ou menos. Porque se eu não emitir a CAT e for uma doença ocupacional, eu posso vir a ser cobrado por um auditor fiscal do trabalho e sofrer um auto de infração. Então a gente precisa avaliar, eu não posso aqui numa live dar uma recomendação genérica, sim ou não. É preciso avaliar o caso concreto. E se há uma ideia, pelo histórico, pelas provas de que aquela doença não é ocupacional, não emite. Se pelo histórico há uma ideia de que ela é ocupacional, eu emitiria. Armazém predial, aqui presente. Aqui o Simprofar perguntando, de acordo com o seu entendimento, pessoas com mais de 60 anos devem ser afastadas? Olha, eu sou empregador, eu tenho um escritório. Então, no meu escritório, eu administro riscos. Lá no meu escritório, como eu hoje estou com 99% do meu pessoal trabalhando de casa. Então, a partir também da ótica de risco. Se eu fosse um empregador, eu afastaria. Mas, como eu disse, essa é uma análise que precisa ser feita pelo empregador, pelo próprio empregador, a partir dos riscos que a gente está ponderando aqui. Eu não tenho como dizer sim ou não. Eu, como empregador, estou afastando, mas cada empregador sabe administrar o seu negócio. André tem um porteiro noturno com 64 anos, que insiste em trabalhar. Está aposentado por tempo de serviço com um salário mínimo. O conselho quer que se suspenda. Olha, a suspensão, aquela na forma da MP, não é possível, tá? Porque ela diz que esse empregado não vai ter direito ao benefício. E a portaria que regulamenta essa MP, ela diz que não pode sequer suspender na forma da MP. Então a gente vai ter um problema aqui na suspensão aquela com a garantia do benefício pelo governo. Aqui a minha recomendação seria afastar pagando salário. Eu sei que é um custo, mas o custo talvez maior. É isso, opa, tem aqui um Martin Pereira, saludos desde o Uruguai. Estamos com uma live internacional hoje. Um abraço ao Martin. Deve estar tomando um mate nessa hora no Uruguai. E com quase 1 hora de live, que é o nosso limite de tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, mas eu acho que se não tivermos mais dúvidas, eu vou encerrar a live aqui e agradecer a presença e a participação de todos. E, de novo, dizendo que o Secov, através do nosso escritório, Flávio Bino Advogados, ele está à disposição de todos os associados para esclarecer dúvidas que sejam relacionadas às questões trabalhistas, relacionadas ao Covid ou não ao Covid. A gente sabe que, nesse momento, a maior angústia dos empregadores são relacionadas a isso. Porque, como eu disse, os riscos do empregador, normalmente o empregador corre riscos. Nesse momento,
ele está correndo riscos exponencial. Então, me coloco à disposição para dúvidas por e-mail. A Helena está perguntando se a live vai ficar disponível. Eu vou tentar, vou tentar deixar ela disponível. Eu não sou um cara muito dado com questões tecnológicas. Eu vou tentar encerrar ela aqui e deixar ela disponível. A Marília aqui também pergunta se ela fica gravada. No Facebook eu já entendi. Aqui a Helena dizendo que travou quando você começou a responder a minha pergunta. Helena, é aquela pergunta, deixa eu ver, dos 64 anos. Helena, é o seguinte, o afastamento ou não do empregado é uma decisão do empregador a partir dos riscos do negócio. O que eu posso te dizer é o seguinte, o empregado, ele não pode ser o contrato dele não pode ser suspenso na forma da MP. Então ele não vai, porque ele está aposentado, ele não vai receber o benefício. E tem uma portaria que diz que não poderia nem suspender sem benefício. Então eu não recomendo suspender, pagando salário, ou ele volta a trabalhar. Se ele for para casa pagando condomínio, é uma decisão que o condomínio vai ter que tomar. Então é melhor que ele continue trabalhando, porque eu não gero custo. Bom, tu não gera custo agora. Mas se esse empregado vier a ser, porventura vier a falecer, vier a óbito, o condomínio pode ter um custo bem maior do que esse, porque o condomínio pode ser cobrado judicialmente pelo dano causado. A gente sabe que a família, imagina, pode cobrar um dano bastante elevado em decorrência disso. Então, tudo vai depender da análise de risco por parte do condomínio. O teu papel como síndica profissional é expor os riscos. Olha, se a gente corremos esse risco. A Marilena aqui, Amorim, pergunta como é o seu nome. Eduardo, sócio do escritório Flávio Bini Filho Advogados, que é o escritório que presta serviço de consultoria para o Secov. Eu, além de advogado, sou professor universitário, professor de pós-graduação. Agora, começou a dar uma pausada aqui no nosso Instagram. Aqui está me perguntando qual é a portaria que não permite suspender os contratos. Espera aí. Deixa eu ver. Portaria que regulamenta MP 936. É a portaria número 10486 de 2020. Bom, pessoal, então, aqui o Everton sempre rápido no gatilho aqui. Já jogou aqui. Antes mesmo de eu achar, ele já jogou aqui. Portaria 10486 de 2020. Tá bom? Eu que agradeço, Helena, pela audiência. Obrigado a todos. A gente tentou aqui ser o mais... faltam 1 minuto e 52 para a gente encerrar a nossa live. Hoje nós vamos encerrar antes do tempo. Eu vou tentar deixar ela disponível aqui no Facebook, eu já sei. Eu vou tentar deixar ela disponível aqui no nosso Instagram. Muito obrigado a presença de todos e, como sempre, quem puder, fique em casa. Um abraço.